Bom, gente, eu tô gravando agora em outro lugar, porque enquanto eu tava gravando aquele vídeo, o meu celular tava bem próximo de descarregar, e aí me mandou um avisozinho que era pra salvar o vídeo, senão eu ia perder. E aí agora eu tô gravando o outro, que eu vou juntar com aquele, pra postar pra vocês. Enfim, continuando de onde a gente parou, a gente tava falando das duas cidades sagradas. Eu falei de Meca, que é a mais sagrada, que foi onde Maomé nasceu, que depois foi enxutada pelas tribos politeístas, e estava falando de Medina, que foi onde Maomé se refugiou, né, quando saiu de Meca, e a segunda cidade mais sagrada, onde teve a primeira mesquita, né, que é o templo sagrado do islamismo. E aí, agora a gente entra no assunto dos 5 pilares, que esse aqui eu admito que é mais chatinho de decorar, mas é bem parecido com aquela coisa dos 3 pilares da fé do judaísmo, né? Agora a gente tem os 5 pilares da fé do islamismo, que inclusive correspondem a 5 pontas da estrela do símbolo do islamismo, né? Que é a lua e a estrela de 5 pontas. Enfim, aí os 5 pilares são o Shahadá, que é a declaração de fé, né? Que é a crença fundamental na unicidade do Deus Alá, né? Ou seja, é praticamente a crença de que somente um Deus existe e que somos uma religião monoteísta, né? Aí tem o segundo pilar, que é o Salat, que é a oração. Até agora já temos Shahadá, que é a declaração de fé, e Salat, que é a oração. E é a realização de 5 orações diárias em horários específicos, e essas orações são voltadas para Kaaba, que fica em Meca, né? Comentando na aula do professor Regina, a gente viu que isso é uma tradição bem antiga, né? De orar voltados para a cidade sagrada, né? E é bem interessante essa prática, na realidade, eu acho, enfim, muito único, muito interessante. E além do Salat e da Shahadá, a gente tem a Zakat, que é a caridade, assim como a Tzedakah, né, do judaísmo. Só que a Tzedakah do judaísmo, ela é em sentido de justiça. A Zakat, né, no islamismo, ela é a caridade no sentido mais puro, né, que é a obrigação de doar uma parte das suas riquezas para as pessoas necessitadas, para aquelas que precisam mais do que você. Também tem a Saum, se eu não me engano é assim que pronuncia, que é praticamente o jejum, né, que é realizado durante o mês sagrado do Ramadã, que pra gente é setembro, né? Então, se eu não me engano, ele jejua, não sei se tem no texto, eu não me lembro, mas ele jejua do nascer do sol até o pôr do sol. Para eles, esse é o dia, eles passam durante todo esse período em jejum, isso durante o mês, que é o mês sagrado do Ramadã. E também tem a Hajj, que é a peregrinação, que é a viagem à Meca, né? Que é obrigatória essa viagem à Meca, que é a cidade sagrada, enfim. Que inclusive no slide que fala sobre Meca, em um dos tópicos a gente vai ver esse Hajj, né? Então, de forma bem resumida, os 5 pilares são os seguintes. Sem esses nomes difíceis. A declaração de fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação. Não é nada muito além disso. Eu acho que é interessante a gente decorar os nomes na língua do que as pessoas falam no islamismo, né? O Shahadá, o Salat. Mas eu acredito que a professora não iria se importar caso tivesse alguma questão aberta na prova, ela perguntasse sobre os 5 pilares e a gente colocasse só a definição, né? A declaração de fé, a oração, a caridade. Eu tenho certeza que ela se importaria mais com o que a gente conseguiu aprender e com o que a gente conseguiu entender desses conceitos. Bom, aí agora a gente vai entrar no assunto meio tenso, que talvez pese um pouco o clima, que a gente vai falar um pouco sobre as duas principais correntes, né, as duas principais nações dentro do islamismo, que são os sunitas e os xiitas, né? Os sunitas, eles são referidos como o povo da tradição, né? Com relação à liderança, eles creem que a liderança, né, o líder que é o califa,
ele tem que ser eleito pela comunidade muçulmana. Ou seja, tem que ser o califa, para os sunitas, tem que ser eleito de uma forma democrática, assim como a gente tem as eleições presidenciais aqui no Brasil. Já para os xiitas, é uma coisa diferente. Os xiitas acreditam que o líder, né, que para eles não chama califa, chama imã, eles devem ser um descendente direto de Maomé através de Ali, de Maomé ou de Ali. Enfim, a gente tem essa diferença entre a questão da liderança deles, o nome dos líderes, mas a gente também tem a diferença com relação aos textos sagrados que eles consideram, né? Os sunitas, eles consideram e seguem os 3 livros que nós estudamos, o Alcorão, a Sharia e a Suná, né? Já os xiitas, eles consideram somente o Alcorão e a Sharia dos livros que a gente estudou. Isso porque eles acreditam que a Suná, por ser as experiências individuais de Maomé, meio que ameniza um pouco a Sharia, né? A Sharia, por ser o livro das leis, tem algumas penas que podem parecer um pouco desumanas, vistas num olho mais humanizado. E a Suná, ela meio que altera, de certa forma, essas penas, né? Tentando deixá-las mais humanizadas. E os xiitas não aceitam isso de maneira alguma. Eles acreditam que a Sharia não pode ser alterada de maneira alguma, porque para eles é praticamente a lei inteira de Deus ali, né? Então, enfim. E além disso, a gente tem também a questão alguns dados geográficos, né? Os sunitas, eles representam a maioria dos muçulmanos, né? Cerca de 85 a 90%. Então, eles estão aí presentes em grande quantidade. Já os xiitas, eles são minoria no mundo e principalmente na realidade, enfim, eles são minoria no meio islâmico. E uma coisa que vale a pena também a gente falar é que a gente sabe que o Oriente Médio é praticamente uma terra sem lei, né? Quase sempre tá tendo guerra lá. Tem países que estão, tipo, em guerra vitalícia, que nunca acabou a guerra, que até hoje estão... Enfim. E durante muito tempo, né, durante vários eventos históricos, a gente pode presenciar várias guerras, né, desses sunitas e dos xiitas. Não só por questões políticas, mas por essas próprias divergências teológicas que eles tinham e ainda têm, né, uns com os outros. Então isso gera esse atrito entre países, nações e etc. Né? Inclusive, falando um pouco com a professora Regina, a gente viu um pouco sobre essa questão da guerra de Israel com o Irã, que os planos de Irã são acabar com a civilização hebraica, né? Então, destruir de vez Israel. E... enfim, não sei, esqueci o que eu ia falar, mas eu tinha algo muito... não sei, mas era bem legal acrescentar a respeito disso. Mas, enfim. Então, não vou me estender mais, porque o vídeo já tá muito grande, já passou do tempo de uma aula. E não era meu plano me estender assim, me perdoem, por favorzinho. Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês possam ter entendido melhor o assunto com esse meu vídeo. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, não entenderam alguma coisa que eu falei, podem marcar o tempo aí nos comentários que vocês não entenderam e eu vou tentar explicar direitinho. E, bom, eu espero que todos vocês possam fazer uma ótima prova amanhã. Vocês todos são muito capazes, tenho certeza que, enfim, só lembrem disso, que vocês são capazes, não fiquem nervosos, contem com a inteligência de vocês, todos vocês são extremamente inteligentes, são capazes, só basta se esforçar e tentem sempre fazer o melhor de vocês, por mais que em algum momento vocês não consigam fazer uma coisa ou outra. Não deixem questões em brancos, sempre tentem responder pelo menos um chute, alguma coisa ou outra, mas deem o melhor de vocês, se esforcem, tentem espremer o cérebro de vocês até onde dá.
E é isso, desejo a todos vocês uma boa prova, espero do fundo do meu coração que vocês tenham aprendido e muito obrigada pela atenção.